Então, boa tarde para todo mundo. Hoje, 9 de março, nossa primeira aula de redação. Nós vamos ver hoje. Deixa eu abrir aqui. Só um minutinho. Vamos abrir, daí daqui a pouco a gente já começa a compartilhar a tela para vocês, tá? Hoje nós vamos falar, gente, um pouquinho sobre a importância da leitura, algumas competências, alguns erros, tá? O que é uma redação excelente? Nós vamos começar, então, primeiro dessa forma aí, gente. Opa, deixa eu voltar aqui para a tela. E aí, já na aula seguinte, nós vamos começar a ver umas coisas bem específicas, primeiro, de gramática, tá? Então, vai ficar para mim algumas partes, aí a gente vai ver algumas coisas de pronome, a gente vai ver sobre coesão e coerência, a gente vai ver sobre legibilidade, assim, como que a organização do texto, tá? Primeiro, a gente vai pegar essas partes, assim, que são um pouquinho mais focadas para a escrita e para a gramática, porque vocês precisam muito disso para realizar a redação, para fazer a redação, né? E aí, depois que a gente terminar essa parte, essas aulas iniciais, que a gente vai falar sobre isso, tá? Sobre esses temas que eu estou falando para vocês. Depois que nós terminarmos esses temas, a gente vai ocupar todo o mês de março com isso. Então, quando a gente entrar em abril, aí sim nós vamos começar a falar especificamente sobre os gêneros textuais, que aí assim a gente vai entrar especificamente na redação, tá? Primeiro a gente vai treinando isso, essas partes, como eu falei para vocês, durante esse mês aí, e depois a gente entra especificamente na redação. Por que que a gente tem feito isso? Por exemplo, a Alexandra, acho que ela já deve ter passado para vocês algum tópico também da gramática, né? Porque, gente, a gente depois percebe nas redações de vocês que tem uma dificuldade muito grande com esses tópicos que nós vamos dar agora, no mês de março, né? E aí não dá para a gente parar de dar os gêneros textuais para vocês e começar e trabalhar isso daí. Então, primeiro a gente vai trabalhar essas questões e aí depois entrar direto nos gêneros textuais, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar a compartilhar a tela aqui. Pronto. Está aparecendo para vocês? Sim. Ótimo. Sim. Vamos lá. Ó. Tá até de 2021, porque a gente segue um organograma aqui. Essa aula também eu comecei no ano passado com ela. Às vezes eu faço alguma modificação, tá? Vai ter algumas que eu faço modificação, mas essa daqui é essencial para vocês. Então, eu sempre passo para as turmas essa primeira aula aqui, tá? Então, o que a gente vai falar nessa primeira aula? A gente vai falar da importância da leitura, de ler, gente. É muito importante que vocês tenham um hábito de leitura. Se não tem, precisam desenvolver, tá bom? Porque é importante, a gente vai ver sobre isso. Depois a gente vai falar de uma redação excelente. Como que é uma redação boa, né? O que precisa ter uma redação que seja muito boa? As competências, o que são as competências? Aí eu vou explicar para vocês das competências que a gente avalia nas redações de vocês, que a gente segue a tabela de correção do Colégio Militar, né? Eles têm, porque a maioria de vocês vai fazer no final do ano, né? Vai se preparar. Todo ano a gente está tendo aprovados, com pouquíssimas vagas que disponibilizam, né? Então, isso tem sido uma coisa muito boa para nós. E mesmo assim, essas competências treinam vocês para vocês fazerem as provas na escola, para vocês fazerem os exercícios de redação na escola, para vocês fazerem concursos em outras escolas, se vocês quiserem particulares, né? Então, tudo isso é um treino para vocês aí conseguirem passar nesses concursos, tá? E irem muito bem na escola também. Então, a gente vai falar sobre essas competências dessas provas e esses erros, quais são os erros que não pode ter. Tá? Para a gente ter uma noção. Olha, estou me preparando para isso, então eu preciso fazer isso. Aí, na aula que vem, a gente começa com um tópico específico de gramática, tá? Vamos lá, então. Opa, esse treino foi para baixo. Aqui, olha lá, gente. Então, o que é a comunicação, gente? A comunicação. A comunicação
é o veículo que nos transporta ao espaço sideral da compreensão e da evolução humana. Olha que frase para lá de profunda, né? O que é comunicação, gente? É tudo, né? Sabe aquele ditado que diz assim: quem não se comunica se trumbica? Vocês já ouviram esse ditado? Já ouviram isso? Não. Não. É um ditado meio Eu antigo, Não. sabe? É um Eu ditado. não. Eu não. Na tela ou não? Mas eu tenho certeza que os pais de vocês já ouviram, porque é um ditado antigo, né? E fala assim: quem não se comunica se trumbica. O que é se trumbica? Ah, acaba se debatendo ali, vai ter muita dificuldade para compreender. Então, a comunicação, gente, a gente se comunicar, né? A gente poder falar, se expressar, né? É o que, gente? É a compreensão da evolução humana, né? E quando as pessoas não se compreendem, não se comunicam direito, tem uma dificuldade muito grande, né? Às vezes as pessoas entendem errado o que você está falando. Às vezes as pessoas entendem errado aquilo que você escreveu. Você escreveu uma coisa e a pessoa que leu compreendeu outra. Tudo isso é comunicação, né? Então é uma coisa muito importante que a gente aprenda a se comunicar muito bem, né? Nós precisamos saber nos comunicar. E a escrita é uma comunicação, né? Então é muito importante isso. Mas, gente, vamos falar do primeiro tópico aqui. A importância da leitura, né? Pode falar, meu povo. Oi, Adrien e Isabelle, que estão com as mãozinhas levantadas. Eu primeiro, tá, Isabela? Ó, é, você vai marcar que é para copiar? Não, querido, eu vou passar todos esses slides aqui lá nos 3 grupos. No 1, no 2 e Ok, no avançado. Daí vai ficar lá disponível para vocês, só clicar em cima, tá bom? E o que tá vocês bom. quiserem depois copiar daqui, que acharem interessante, para vocês colocarem no caderno, vocês podem fazer. Se vocês quiserem ir anotando algumas coisas que eu estou falando agora, também é legal, tá? A partir do momento que eu começar a dar a gramática mesmo, que é a partir da semana que vem, aí vocês vão começar a copiar algumas coisas direto aqui da tela. Mesmo Tá, assim, mas Prof. eu ainda vou passar toda a aula os slides para vocês. Diga. Então, mas tem que copiar mesmo? Só quando eu disser que precisa copiar aquilo lá. As outras coisas, se vocês quiserem anotando uma coisa ou outra, por enquanto fica livre para vocês. Mas a partir da aula que vem, vai ser necessário que vocês estejam aí copiando boa parte das coisas, tá? Eu vou sempre falar, ó, isso aqui copia, que isso é interessante. Mas, de qualquer forma, como eu acabei de dizer, eu sempre vou colocar isso aqui que a gente está vendo lá no grupo. E vocês vão ter acesso depois a toda a nossa aula aí no grupo e também tem um link, né? Que é colocado lá no canal do YouTube, que vocês podem reassistir a aula, tá bom? Então vamos lá, ó. Não é de hoje que encontramos pessoas com dificuldades de passar para o papel as suas ideias a respeito de alguma coisa, não é mesmo? Porque não tem informação suficiente sobre aquele assunto específico. Por outro lado, também é raro encontrar essas mesmas pessoas lendo uma obra poética, uma obra de ficção, um jornal, uma revista, etc. Não está vendo, gente? Olha só, essas pessoas que têm essa dificuldade de passar para o papel, de escrever as suas ideias a respeito de alguma coisa, geralmente são pessoas que elas não têm informação suficiente daquilo que elas vão escrever. Por exemplo, eu vou pedir para vocês falarem aí sobre o meio ambiente, digamos assim. Ah, vamos fazer uma redação sobre uma parte, os problemas específicos do meio ambiente. Cai numa prova isso para vocês. Eu não consigo escrever, porque eu não tenho informação suficiente sobre isso. Geralmente é isso que acontece, né? Vai escrever o quê?
se não tem informação aqui na mente, na cabeça, no pensamento sobre isso, não sabe nada sobre isso, né? E também essas mesmas pessoas que têm essa dificuldade de não ter essas ideias, de não ter essas informações suficientes, são geralmente aquelas pessoas que não leem nada, não vão pegar um livrinho para ler, não leem um jornal, não leem uma revista, né? Porque as pessoas que leem, elas vão ter informações das coisas. E as pessoas que leem, geralmente, elas são curiosas, né? Essas pessoas geralmente têm curiosidade. Então, elas vão sempre, quando tem alguma coisa interessante, elas vão buscar aquele assunto para elas lerem, né? Então, a informação também é muito importante a gente ter acesso a essas informações, a gente ter essa curiosidade de saber sobre as coisas, né? Então, olha lá, o que todos têm que entender é que a leitura, a gente ler as coisas, é a base para boa escrita. E não só se deve ler para escrever algo, mas se deve ler para enriquecer-se culturalmente. Então, quando a gente, por isso que eu falei, lembra da curiosidade? Acabei de falar da curiosidade. A gente quer saber sobre geleiras. Ah, eu me interessei sobre isso. Vou lá pesquisar, eu vou ler sobre isso. É uma cultura minha. Isso ficou para mim. Ah, eu quero saber como é que é o clima numa determinada região lá do país. Eu vou ler sobre isso. A gente vai buscar informação, vai buscar a leitura das coisas, né? Então, a leitura, gente, é algo que vai trazer informação para nós. E os livros, esses livros aí, de histórias, né, de literatura, da faixa etária de vocês para a idade de vocês, eles trazem informações no meio daquelas histórias também. É personagem que vai viajar para algum lugar, é personagem que passou por uma determinada situação, alguma coisa. Isso aí vai trazendo informação para você também. É um personagem que vive num determinado país, é um personagem que passou por um determinado problema econômico, social. Isso vai dando informações para nós também, né? Então, a leitura é muito importante, viu, gente? Deve-se ler pelo prazer de dialogar, de conversar com os outros que já leram também, para nós termos ideias criativas quando a gente vai construir um texto, para compreendermos as regras e as regras da nossa língua. Vou falar uma coisa para vocês. Olha, eu estudei muito na minha vida, muito mesmo. Eu fiz todos os anos igual vocês, depois eu fui fazer ensino médio, depois eu fui fazer faculdade, depois eu fui fazer mestrado, depois eu fui fazer doutorado, e depois eu fui até para pós-doc, que é pós-doutorado. Então, gente, estudei o máximo possível que alguém pode estudar, né? Vou dizer uma coisa. Quem lê, então, para tudo isso, eu tive que ler. Mas ler muito, ainda mais que a minha área é literatura, eu falei para vocês, né? Que eu sou professora de literatura. Então, assim, eu entendo muito de livros, de literatura e tudo mais. Então, eu li muito na minha vida e continuo ainda lendo muito, né? A pessoa que lê, gente, ela automaticamente vai saber onde colocar uma vírgula, como é que ela vai construir aquela frase da melhor maneira. Ela vai saber colocar a acentuação correta. Ela vai saber escrever as palavras de maneira correta. Ela vai entender a concordância do plural, do singular, tá? A concordância nominal. Ela vai saber tudo isso, não porque ela realmente estudou muita gramática, mas é porque o texto, quando chega para nós, quando eu falo texto, é um livro, tá? O livro de história lá, vamos dizer. Quando a gente lê o livro de histórias, gente, os livros, ou os jornais, as revistas, eles estão escritos todos no português correto, com a gramática correta. Então, quando a gente lê muito, isso vai entrando na nossa mente, a maneira com que em que lugar que aquela vírgula está. Olha, aquela vírgula não separa o sujeito, o nome do personagem, da ação dele, do verbo. Isso aí vai internalizando na nossa cabeça. A gente sabe direitinho aonde que acentua, as palavras que são acentuadas, porque vai entrando na nossa mente. Só de a gente observar como que aquela história foi escrita. Então, olha como é importante a leitura. Quanto mais a gente lê, mais a gente vai saber empregar aí as normas
da gramática, mesmo a gente não tendo estudado tanto, sabe? Tendo até muitas vezes decorado regras, tem algumas coisas que a gente tem que decorar regras, porque são muitas, né? Na nossa língua, na língua portuguesa tem demais. Eu tive um professor no mestrado, quando eu fiz mestrado, que ele dizia que ele nunca conseguiu aprender a gramática direito, porque era muita coisa, ele não conseguia memorizar as regras, mas ele nunca escreveu, nunca colocou uma regra errada nos textos que ele escrevia. Por quê? De tanto que a gente leu, aquilo fica dentro da nossa mente. A gente aprende automaticamente a fazer isso, escrever bem, empregar todas as regras ali, porque isso vai ficando na nossa mente. Então, quem lê vai se beneficiar disso também. Quem foi que ergueu a mão? Eu vi que alguém tinha erguido a mão. Eu. Pode falar. Professora, a gente não vai copiar nessa aula, né? Não, querida, nessa Só não na precisa. próxima. Se você quiser copiar alguma coisinha que eu esteja falando, anotar aí, fica a teu critério, tá? Tá bom, obrigada. Vamos lá, para próximo slide. A leitura, então, ela tem a função também de organizar as informações que a gente adquire ao longo dos anos. Então, conforme a gente vai praticando a leitura, lendo muito, um mundo de magia e de conhecimento, de informações, de ritmos, de certezas, de possibilidades, se revela para aquela pessoa que tem nas mãos e nos olhos que é a chave do tesouro a ser descoberto. Ou o quê? O livro, a leitura. Então, a leitura, ela é necessária. E assim como a arte, tem inúmeras funções. Então, assim, gente, livro é uma das artes. Sabe quando a gente fala arte, pintura, música, escultura, literatura também é uma arte. Sim. Livro também é uma arte. E é muito importante para o nosso desenvolvimento humano, para a nossa compreensão das nossas ideias, dos nossos conhecimentos, das informações, da gente ter as certezas, da gente ter as nossas possibilidades, tudo está ali, gente, na leitura. Eu costumo falar que aquela pessoa que lê, que gosta de ler, que tem o hábito de leitura, ela vai se sair bem em todas as disciplinas, inclusive na matemática. Primeiro, por quê? Porque é uma atividade, a leitura é uma atividade que mexe muito com o nosso cérebro. Ela vai tendo várias conexões ali no nosso cérebro, no nosso pensamento. E isso vai auxiliar a nossa lógica para contas, para problemas de matemática, né? Para a interpretação de outras disciplinas de história, para a compreensão da geografia, sabe? De várias coisas. Então, assim, o hábito da leitura vai fazer com que o nosso cérebro fique muito bem treinado para as outras disciplinas também. Então, olha como é importante, como tem várias funções. E, além disso, é uma das artes que o ser humano tem, né? Que estão ali, que estão na nossa mão. Então, assim, olha como é importante. Como é legal, gente, a gente pegar um livro e você poder entrar naquele mundo de imaginação, entrar na cabecinha daquele personagem, viajar com ele para outros lugares, para outros pensamentos, né? Nossa, tem tanta coisa legal, tanta coisa interessante, gente. É tão bom a gente poder acompanhar esses livros, né? E vocês que estão aí nessa idade, é muito importante que vocês tenham essa compreensão. E para quem não tem ainda essa prática de leitura, que façam um esforço. Vão na escola de vocês. Eu sei que vocês têm aulas lá, né? Da professor que trabalha também a questão da leitura. Mesmo que não fiquem só naquilo de acompanhar o que tem na escola, mas vão vocês por conta própria na biblioteca, escolham livros lá, às vezes pega até auxílio do professor, que livro que eu posso, né, eu quero levar para casa, qual você me indica, professor? Eu quero um assunto que fala sobre isso, uma coisa de suspense, ou uma coisa de aventura, eu quero
ler sobre histórias fantásticas, coisas que te agradam. Porque vocês estão numa fase assim que essas histórias são histórias muito legais e que vocês têm várias disponíveis aí de vários gêneros, vários temas, né? Então vão para a biblioteca de vocês, na escola ou nas bibliotecas públicas, né? E peguem esses livros aí que vocês acham interessante para que vocês leiam em casa. É um lazer, a leitura, ela tem que ser um prazer para vocês. Ela tem que ser uma coisa de lazer. E olha só, uma coisa prazerosa, uma coisa de lazer que vai fazer com que vocês aprendam tantas coisas, né? Quem levantou a mão, diga. Pode falar. Ah, deixa eu ver. Estou vendo aí. Como falar cachorrês. Olha que legal. Como falar cachorrês. Está gostando do livro? É? Ó, pelo título me parece super interessante. Como falar cachorrês. Aposto que vai brincar bastante aí com a língua portuguesa, né? Vai aprender a falar, entre aspas, cachorrês. Muito bem, ótimo, parabéns. Quem mais quer falar? Tá vendo? Tem outras duas. Diga. Ó, eu também tenho um livro, eu vou lá buscá-lo, tá bom? Tá bem. Mais alguém quer falar? Eu tenho um livro também, peraí. Vocês têm livros em casa, gente, que são de Eu vocês? tenho muitos. Professora, a gente tem um montão também, eu e o meu irmão. A gente tem quase uma prateleira lá. Ô, prof, Cadê o som? Pro, Essa gente grita Pode agora. falar. Não é doido? Ele tá me vendo. eu Faz o tenho X, uma cara. caixa enorme de livros, sério, eu não consigo carregar de tanto livro que tem. Olha, que beleza. E você já leu boa parte deles? Ah, eu já li bastante, eu já li alguns já. Que ótimo. Professora, eu tenho uma prateleira inteira, só que eu não tô em casa, então eu não posso mostrar. Ah, tudo bem. Pode mostrar na aula. Olha lá que legal. O Adrian está mostrando. Como que é o nome desse livro, o título desse livro, Adrian? Jogador número 1. Jogador número 1. Prof, Eu já assisti o filme. Ah, tem um filme também? pro, Aham, tem. Que legal. Eu vi. pro, É muito legal o livro. Pode falar. eu vou te mostrar um livro favorito que eu tenho, ó. Cadê você? Deixa eu ver, que eu não estou vendo aqui. Ah, da Malala. Que legal. Esse livro é muito legal, não é? Outra, Hum. olha, Ah, nossa, olha, que legal. Ela tem bastante gibis também. Os gibis são ótimos, não é? Os gibis são ótimas leituras, gente. sim, são bem divertidos. Eu também tenho uma gaveta enorme de gibi, ó. Que ótimo. Espera aí, gente, que eu vou fechar minha janela aqui, que começou a chover. Só um pouquinho. Para você começar a chover, eu não sabia. Para você começar a chover, eu não sabia. É por causa que a minha só tá nublado. Agora aqui Com medo começou da a minha chover. luz acabar. Então, vamos lá para a próxima tela aí. Gente, olha que legal. A Valentina está mostrando vários livros. A gente tem um igualzinho a esse. Que legal. O Menino do Mar, o Menino e o Mar, né? Ah, esse livro Ô, é muito... prof, Oi, querida. olha a minha gaveta, ela tem um monte de... Eu vi, estou vendo sua gaveta lotada de livros e de gibis. Que coisa boa, hein? Olha, fiquei contente. Então, estou descobrindo que tem vários alunos meus aí que já são leitores.
Tenho certeza que vocês vão muito bem nos textos, nas outras disciplinas também, hein? Vocês são, ó, sabidos. Eu Diga. já escrevi várias historinhas em casa. Muito bem, gente. É muito importante isso, sabe? Que vocês sempre tenham essa curiosidade, mantenham essa curiosidade de leitura. Olha eu, né? Eu já sou adulta já há muito tempo e tenho a minha curiosidade. Aqui não dá nem para ver, né? Ô, Mas prof, desde o começo da aula eu estava estranhando o tanto de livro que você tinha. olha lá, é que não dá para ver tudo, mas eu tenho muito. Essa estante que eu tenho de livros aqui, ela tem mais de 400 livros. E eu tenho Nossa Senhora. É porque tem uns livros assim que são mais finos, que são maiores. Então, eu desde o começo da aula eu estava estranhando você, que você tinha um monte de livro. Mas Ah, na minha casa aqui tá trovejando. Mas só tá chovendo. que legal. Isso mesmo, gente. Parabéns, viu? Tá trovejando, infelizmente. Fico bem feliz. Vamos continuar lá, então? Olha lá, ó. Antes de escrever, então é preciso o quê quando a gente escreve? É preciso refletir, pensar, né? E o melhor estímulo para a reflexão, para o pensamento, é a leitura. Por quê? Porque, como eu estava comentando aqui com vocês, quanto mais a gente lê, mais a gente vai ter ideias para escrever, para colocar as coisas no papel. Não é isso? Então, assim, olha como é importante. Poxa, mas eu não tenho ideia sobre aquele tema que caiu na redação. Mas se eu leio muito, eu vou ter essas ideias, né? Porque a minha mente está acostumada com as ideias, com todas as informações que eu tenho acesso por meio das leituras. Então, tudo isso que entra na nossa mente, lá ela fica, né? É um aprendizado. Então, isso faz com que a gente vai ter muitas ideias, muitas opiniões, muita criatividade, né? Informações para a nossa redação, tá? Além, como eu falei para vocês, além dos outros textos, né? Que a gente vai ter ideias, a gente vai aprender a raciocinar, vai saber a gramática, de tanto que a gente lê, a criança que lê muito, ela escreve mais corretamente, ela coloca o texto da maneira certa, do português padrão, da norma padrão, a gramática, porque ela sabe aonde que ela tem que colocar as coisas, é um processo natural. Quando ela vai aprender gramática mesmo, né, aqui ou na escola, vai ficar muito mais fácil para ela. Ah, eu já sei aonde que coloca vírgula, ah, eu já sei como que é a concordância, ah, eu já sei como é que usa maiúsculo e minúsculo, já sabe, porque a gente lê muito, se vocês leem muito, vocês vão saber disso, né? Então, isso é muito bom, isso é muito importante. Então, vamos lá, uma redação excelente, gente. O que é uma redação excelente? Ó, para escrevermos uma redação muito boa, nós precisamos fazer um planejamento de escrita, tá? Então, como é que é esse planejamento? Eu preciso ler e compreender o que está sendo solicitado para escrever. Então, o que eu tenho que ver? Vem lá, uma redação para mim. Igual vocês, acho que vocês já começaram a ter prova, né? Já colocaram a prova ontem ou ainda não? No sistema lá. Eu não cheguei a ver direito, mas toda terça-feira é colocada para o pessoal que está na turma do avançado a prova para ser feita, tem a prova de redação lá também. Então, assim, o que eu preciso ver? Eu preciso ler o que está me pedindo para fazer, para escrever. Eu tenho que compreender o que é que está pedindo, antes de eu começar a escrever a minha redação, né? Então, lá vai estar pedindo qual é o gênero, qual o gênero textual que vai estar pedindo para que eu escreva na prova. É uma narração, uma narrativa, uma história que eu vou contar, né? É uma carta, é um outro gênero textual. É um conto, é um outro gênero textual, né? Então, assim, é uma notícia, é um outro gênero. Então, eu tenho que saber o que está pedindo aqui, né? Está pedindo uma narrativa, uma história. Então, vou fazer uma narrativa. Aí, qual é o tema? Vai ter um tema lá, especificado para você. Então, você tem que escrever sobre aquele tema.
Às vezes a gente vê que o aluno escreve muito bem, mas ele fugiu do tema. O tema era determinado assunto, ele fugiu do tema. Ele falou sobre outras coisas, mas que ficavam assim em volta do tema, mas sobre o tema mesmo ele não falou. É zero. Né? Então tem Prof, isso já acontece. coisa. Isso a professora já me explicou na minha sala de aula, que assim, no começo tá contando uma história e depois conta uma história nada a ver, que não é com o assunto que a gente estava contando. É isso mesmo, é isso mesmo. Nossa, então assim, a gente tem. E às vezes o tema, o aluno vai escrevendo, escrevendo, escrevendo. E é isso que você falou, exatamente isso. E vai tendo a criatividade, as ideias, e acaba fugindo daquilo que ele estava dizendo, que ele estava escrevendo, que é o tema principal lá. Aí você viu que tudo que você escreveu falou sobre outras coisas, mas o tema mesmo você não falou muito. Fugiu do tema, né? E aí é zero. Que mais? Precisa ser criativo. Sabe aquela redação comum, né? Aquela redação comum, tem prova às vezes que pede, teve prova já do Colégio Militar que pediu para falar sobre um presente de Dia das Crianças. É uma coisa comum. O que você gostaria de ganhar do Dia das Crianças, né? Então, assim, é uma coisa comum, né? Mas quando vamos ser inovador, vamos ser criativo, vamos escrever sobre uma coisa bem diferente sobre isso é ser criatividade. E para ter criatividade tem que ter ideias. Para ter ideias tem que ter leitura, tem que ter informação. Tá vendo como a leitura é importante? Porque aí vocês vão estar com a cabeça cheia de ideias ali e o texto de vocês vai ser muito mais criativo, tá? Eu tenho que escrever um texto que não seja comum e simples, tá? Não pode ser uma coisa comum, tem que ser uma coisa assim que seja muito boa, que seja uma coisa diferente, tá? Eu até posso colocar algumas coisas comuns no meu texto, posso, mas pelo menos uma parte delas tem que ser diferente, tá? Tem que ser assim inovadora. Eu preciso organizar as minhas ideias antes de iniciar a escrita. Isso é muito importante que vocês organizem. Por exemplo, esse exemplo que eu utilizei agora, tá? De escrever uma narrativa sobre o presente que quer ganhar do Dia das Crianças, digamos, tá? Eu preciso organizar o que eu vou falar antes, as ideias, sobre o que eu quero falar, porque de repente eu fico só no início daquilo, eu desenvolvo muito o início, eu desenvolvo muito o final, e o texto tem que ter Prof, enfim, né? Diga, pode falar. então, eu estava na minha escola, eu fiz uma redação. E a professora falou que o tema era gratidão. E assim, quando você começou a falar de gratidão, sobre que tem que ler livros, eu lembrei da minha redação e ela ficou muito linda, ela ficou muito bonita. Eu gostei da minha redação. Que legal! Olha, o tema gratidão, né, é um tema bastante amplo. Nós podemos, assim, falar sobre muitas coisas de gratidão, né? Por quê? Porque a gente pode ser grato, agradecido e agradecidas, né? Por várias coisas que acontecem conosco, né? Então, assim, é um tema que dá para você falar, dá para você ser muito criativo e dá para escrever um texto também muito bonito, né? Uma redação muito bonita quando a gente fala de gratidão. Gratidão pela vida que a gente tem, pela saúde que tem, pelos amigos que tem, pelas coisas que tem, a gratidão de estar vivo, né? Então, assim, Ô, prof, eu posso falar a meia metade dele? Do meu pode, texto? Então, tinha um menino que ele era muito mal educado. E um dia ele quis mudar isso. Ele foi dormir e quando ele acordou, ele quis mudar. Ele já foi tomar café da manhã. Aí ele foi para a praça e viu uma senhora que precisava de ajuda para atravessar a rua. E ele não pensou duas vezes, ele foi lá e ajudou. Ele ficou muito mais feliz do que isso. A senhora pediu obrigado e ele falou de nada. Aí ele achou uma menina na praça perdida e ele falou
por que você está assim? Ela falou, porque eu perdi meus pais. Aí ele achou os pais delas e ficou muito feliz. E é isso, ele ajudou, e ele sentiu que o coração dele já estava abrindo de gratidão. E assim, ele ajudou muito mais mesmo, e aí o coração dele abriu e ficou vermelho de tanta gratidão. Ah, que bonito! Que lindo o seu texto! Gostei demais, parabéns! E super diferente. Você fez um texto assim que a gente fala que é até poético. Muito lindo, viu? Foi esse texto que a professora gostou? Foi, É, né? eu ainda não sei, mas eu ainda não recebi a nota, mas eu acho que com certeza foi o melhor que eu já fiz na minha vida. Ah, meus parabéns, eu gostei muito, viu? Excelente, achei muito bonito. E assim, um texto muito sensível. Você fez de uma maneira muito sensível. Gostei muito, viu? Tô até curiosa agora para receber redação sua. Espera aí, gente, parou de chover, eu vou abrir minha janela, senão eu vou ficar morrendo de calor. Só um segundinho. Chove, não chove, pronto. Agora ficou mais fresco. Vamos continuar lá, então. Professora, Diga. na minha cidade aqui tá chovendo forte. Você Não mora sei se onde? você tá me escutando, tá? Você mora onde? Em Campo Grande. Ah, sim, eu também. Estou falando de Campo Grande. Então vamos lá, gente. A maioria de nós, né? Então vamos lá, ó. Eu preciso organizar as minhas ideias, então, antes de iniciar a escrita. O que que eu vou falar? Vou falar sobre isso. Ah, vou criar uma história, então, né? Vou criar uma história. Então, eu primeiro vou organizar as minhas ideias. Aqui parou de chover agora. Que bom. Eu vou organizar as minhas ideias, então, num rascunho primeiro. Vou pensar o que que eu vou escrever, que história que eu vou contar, né? Primeiro eu vou fazer essa organização. A organização das ideias é muito importante, gente. Esse negócio assim de, eu vou começar a escrever e aí vai surgindo minhas ideias. Acontece, acontece, mas a gente pelo menos tem que ter uma organização antes, tá? Saber o que que vai falar. Ó, é importante a gente escrever corretamente, dentro da norma padrão da língua, né? Então, nós não vamos colocar gírias, nós não vamos escrever assim como se a gente estivesse falando, porque a nossa fala, nós temos dois tipos de linguagem: a linguagem escrita, que deve ser sempre da norma padrão da língua, né? E aquela linguagem falada é uma linguagem mais simples, uma linguagem formal, né? É o outro tipo de linguagem, mas a escrita ela tem que sempre estar corretíssima dentro da norma padrão da língua portuguesa, tá? E ao terminar, eu preciso reler e observar se, olha só, terminei meu texto, aí eu vou reler, eu vou ler ele, pegando erros ali, aí eu tenho que ver o que que tem no meu texto, eu tenho que observar. Não. Eu fiz só um pouquinho, eu fiz o texto conforme que foi solicitado, faltou alguma coisa? Organizei a estrutura certa, coloquei parágrafos, está tudo alinhado ali, as linhas, a letra está legível, vão conseguir ler o que eu escrevi. Eu coloquei uma situação inicial, um desenvolvimento, um conflito, um desfecho. É uma organização ali, tá vendo? Tem erros de ortografia? Escrevi alguma palavra errada? Tem erro de concordância? Tem palavras erradas, então eu tenho que ir caçando para ver se tem coisas erradas, para ver se o texto ficou bom, tá? Quem queria falar, pode falar. Assim, o que eu falo mesmo? Peraí, deixa eu pensar. Minha professora, assim, quando a gente faz o texto muito rápido, a professora fala pra gente dar uma corrida, porque às vezes pode estar errado, a gente fez algumas palavras erradas, aí a minha professora, ela sempre fala se... Minha professora, ela sempre fala se é
minha professora sempre fala que é para corrigir primeiro, aí ver se tem alguma palavra errada. Exatamente. Então, a gente tem que reler o texto antes da gente entregá-lo, né? Nós vamos ver aí se está tudo de acordo com aquilo que foi pedido para eu fazer, para eu escrever, tá? Então, aí vai estar alinhado, a gente fala assim, ó, vai estar correto com o que está me pedindo aqui. Então, vai ter uma chance muito menor de você estar fazendo um texto que não vai ser muito que vai ser ruim, né? Vai ter uma chance melhor se você reler e ficar observando, porque aí se tiver uma letra errada, uma concordância errada, né, tá mal estruturado, você pode refazer, você pode consertar. Então, isso é muito importante que a gente releia, tá? Aquilo que a gente escreveu. E daí eu vou ter aquela noção assim, mas o meu texto está ruim? Como será que ele está? Ele está ruim, ele está bom, ou ele está muito bom, né? A gente sabe quando o texto não está legal, quando ele está meio simples, quando ele está mais ou menos e quando ele está muito legal. A gente sabe, a gente tem essa noção, né? Porque eu fui criativa, eu coloquei uma história bem bacana, uma coisa, né, que vai chamar a atenção. A gente sabe disso, tá? Quando o texto tá muito simples. Pode falar, Valentina. Eu também fiz um texto. Também fez um texto já na escola? Hã? Você também fez um texto? Sim. Depois você lê, então, para a gente, no final da aula, tá? Tá. A gente está na metade aqui, tem 25 minutos para a gente terminar. Vamos lá, então. Eu fui criativo, tem alguma coisa criativa que eu coloquei? Então, tudo isso a gente vai observar, e depois disso a gente vai pensar, agora eu posso passar o texto a limpo, né? Porque a gente primeiro vai fazer aquele rascunho dele com o lápis, e aí vou verificar se tem tudo isso, se tá bom, e aí depois eu vou passar ele a limpo, tá? Que aí tá certo. Então, gente, agora isso aí a gente falou da importância da leitura, né? Como é importante a gente ler para que a gente possa ter o cérebro, a mente desenvolvida, cheia de ideias, ter a compreensão de como que se dá a língua portuguesa, né? Ter informações, como é importante para que a gente consiga aplicar tudo isso na redação que a gente for escrever, tá? Então, é super importante. Agora, vamos para as competências. Olha lá, eu falei... Diga. A Isabelle levantou a mão. Pode falar, Isabelle. Eu tô fazendo um texto que é da minha escola sobre o respeito. Ah, muito legal. Muito legal. E qual é a situação que você está colocando Tô sobre isso? fazendo agora. Agora, no meio da minha aula? Eu tô... Não. Ah, vai fazer depois. É. Ah, então tá. Aí, aí eu tava colocando sobre, tipo, explicação. Por que que você deve ter respeito Uhum. e o que, tipo, o que vai acontecer se você tiver respeito e se você não tiver. Uhum. E que tipo de respeito é esse, né? Porque assim como a gratidão, o respeito também é um tema bastante amplo. A gente tem respeito por várias coisas, várias pessoas, né? Então, assim, o respeito é algo amplo. O respeito do quê? Respeito por quem, né? Pelas pessoas, né? Pelos colegas, pelos amigos, pelas instituições, né? Pelas opiniões que são diferentes. Quando a gente não concorda com as opiniões que são diferentes da nossa, a gente não briga. O que que a gente faz? A gente respeita que o outro pense diferente. Então, é um respeito também, né? Então, olha como o respeito é um tema bastante amplo. A gente pode escrever sobre várias coisas, né? Muito legal. Então, vamos lá, gente. Eu falei para vocês sobre as provas e sobre como é que a gente vai construir as nossas redações, sempre observando essas competências. Essas competências, elas
são solicitadas, são pedidas na redação do Colégio Militar e a gente corrige as redações por meio disso aqui, tá? Então, ó, cada competência tem, acho que 4 ou 5 competências. Cada competência tem um valor diferente. Então, por exemplo, lá na competência 1, que o texto tem que ter a modalidade escrita. O que que a gente vai observar aqui? Se, ó, habilidade observada. O que que vai observar nisso aqui? Demonstrar domínio das normas fundamentais da língua escrita. Então, ou seja, não posso escrever errado, né? Vou colocar assim, os meninos foi. Tá errado. Os meninos foram, né? Isso aqui é uma das normas fundamentais da língua escrita, né? A concordância ali, concordância verbal, né? Então, os aspectos do texto a serem detalhados e descritos, né, em descritores. O que que é? A pontuação, o emprego das letras maiúsculas e minúsculas, a acentuação gráfica, a ortografia. O que que é a ortografia? Por exemplo, se eu escrevo pássaro com 2 S, só um exemplo. Tem gente que escreve pássaro com um S só, né? Então, assim, a palavra está escrita errada. Isso que é ortografia. A ortografia tem que ser correta. A legibilidade. O que que é a legibilidade? Se o texto está legível, escrever com aquela letra que só Deus nos acuda, que ninguém consegue entender, né? Então, assim, tem que ter uma letra legível para que a pessoa que for ler o seu texto, ela compreenda aquilo que você escreveu, né? As concordâncias, igual esse que eu falei, os meninos foi, né? Os meninos foram, uma das concordâncias, a regência, que a gente, tudo isso aqui a gente vai ver agora nesse mês, como eu falei para vocês, ó, vocês já começaram a ver, acho que maiúscula e minúsculas com a professora Lê, né? Com a Alexandra, né? Semana que vem a gente vai começar a ver pronomes aqui, ó, colocação pronominal, que ficou comigo, e mais umas outras partes também. Então, assim, a rasura, que o texto não pode ter rasura, como que o texto vai ser apresentado, assim, como que, né, visualmente, quando a gente pega a folha, como que ele tem que estar visualmente, se está com os parágrafos certinhos. Então, isso aqui é tudo observado na prova de vocês. O valor é 4. Tá? Então, assim, fez alguma coisa que está errado aqui, vai descontar ponto em cada uma delas. Não pode levar 1, pode levar 0 nessa competência, pode levar 3, pode levar 4, né? Depende se você fez tudo isso daqui de maneira correta, tá? Ó, na competência 2, o valor é 8, é maior, gente, é o tipo de texto. Qual que é a habilidade observada aqui, ó? Desenvolver o tema dentro dos estruturais do tipo do texto. É o gênero. Está pedindo uma narrativa. Está pedindo um texto argumentativo. Está pedindo um texto descritivo, injuntivo, expositivo. Qual é o tipo de texto que está me pedindo? Tá? Qual é o gênero? É aquilo que eu falei. Pede para fazer uma carta, que é um gênero textual, e aí o aluno vai lá e faz uma narrativa, uma história. É 0. Não fez a habilidade observada. Nesse caso aqui, gente, chega a zerar a redação inteira. Não é nem a competência que é zerada. E daí, quando não faz o gênero textual solicitado, a redação perde inteira, né? Não dá para salvar ela. Mas tem que fazer de acordo aí com o gênero textual, tá? Então, é a habilidade que é observada aqui. Ó, uso adequado das diferentes sequências tipológicas, tá? Por exemplo, quando a gente vai fazer uma narrativa, ela tem um início, ela tem um desenvolvimento, ela tem um fim. Então, tá adequado? Tem tudo isso, né? Organização dos parágrafos. Tem que organizar os parágrafos de acordo com a sequência deles. Eu não posso colocar, eu já não posso começar o texto, o primeiro parágrafo lá, com uma parte do desenvolvimento. Não. Vai introduzir o tema no primeiro parágrafo, tem toda uma organização, uma sequência, né? Diga. Uma pergunta. Isso é uma coisa importante? Você falou para copiar isso aí?
Não, não precisa, querida. Esse aqui eu vou passar lá, esses slides aqui, eu vou passar lá no grupo para vocês. A hora que terminar a aula, eu já passo para vocês, tá? Aí, se você quiser copiar depois no caderno, essas competências aqui, pode copiar, tá? Depois que terminarem as aulas aí no período agora da tarde, tá bom? Ó, se o texto é narrativo, a presença dos marcadores, tem tudo isso, gente, a gente vai explicar para vocês, que marca o que é o gênero, né? Se tem parágrafo ali, ó, paragrafação, sabe? Aquelas pessoas, aqueles alunos que escrevem no blocão, só com um parágrafo? Não dá, né? Só com 2 parágrafos? Também não dá. Por quê? Porque o parágrafo é o quê, gente? O desenvolvimento das ideias. Né? Ele tem que ter no mínimo ali 4 parágrafos, né? 4, às vezes a carta tem 3, que é um texto menor, mas quando é uma narrativa tem 4 a 5 parágrafos, então, porque ele vai estar dividido pelas partes do texto, né? O início, o desenvolvimento e a conclusão. Então, um parágrafo para início, 2 para desenvolvimento, mais um para conclusão, ou 3 para desenvolvimento. Isso é tudo observado. Atendimento ao número mínimo e máximo de linhas. Sempre tem mínimo tantas linhas, máximo tantas linhas. Não tem como fugir disso, gente. Escreva mais do que você escreva menos. Porque fazer um texto bom, desenvolvido, com ideias interessantes, num mínimo de linhas, é muito difícil. Então, é bom que você sempre escreva mais, tá? Maria Clara, pode falar. Então, minha professora, quando a gente vai fazer redação, ela sempre fala que é 5 a 15 linhas. Às vezes, pode fazer as linhas até 20, até 15, até 18. Às vezes, todo dia ela fala isso quando a gente vai fazer uma redação, 5 a 15 linhas. Depende do gênero, depende do tipo do texto, tá? Depende se é um texto narrativo, se é um argumentativo, se é um texto descritivo, mas ele sempre vai estar lá o mínimo que você pode escrever e o máximo que você pode escrever. Então, isso precisa ser visto, tá? Ó, a competência 3, ela também tem valor 8, também vale bastante. Continua ainda no tipo de texto. Diga, Adrian. Eu ia falar se na casa de alguma pessoa tá chovendo, alguma coisa assim, mas também agora eu fiquei até mais inspirado para escrever uma ditação aqui depois do negócio da... É por causa que eu tô com um dia muito ocupado, entende? Uhum. Eu vou ter que fazer tarefa de casa, escrever a coisa lá no grupo e lavar a louça, e aí então o que vai atrapalhar é um pouquinho dessa chuva aqui na minha cidade. Mas a chuva está lá fora, né? Ela não incomoda a gente dentro da casa, dá para a gente fazer as coisas. É verdade. Não é mesmo? Então, vamos lá, ó. Tipo de texto. Também está na competência 3. O que a gente observa aqui na competência 3? Compreender a proposta de redação, enfocando o tema solicitado. É o tema, gente. Aqui vai verificar o tema. Se fez dentro do tema que está pedindo, tá? Ó, atendimento pleno ao tema proposto, com informatividade, perspectiva crítica, propósito comunicativo, né? Atendimento à estrutura, às características do gênero, se distribuiu direitinho na folha, nas margens, né? Tudo isso é importante, né? Ó, o candidato que não atender ao tema proposto da produção textual será atribuído 0. Então, quem foge do tema, leva 0, tá? Então, olha como é importante que a gente não fuja do tema. A coerência 4 aqui, gente, olha, ela vai falar sobre a competência 4 vai falar sobre a coerência, se o texto está coerente, se ele tem coerência. A gente vai aprender ainda o que é coerência
e coesão, mas coerência vem de coerente. Está correto aquilo que eu estou escrevendo, né? Então, é redigir um texto coerente. Se as minhas ideias ali estão corretas, elas estão assim, por exemplo, se eu vou falar de uma coisa eu começo a falar de uma coisa totalmente diferente, se a minha ideia não está casando com aquilo que o personagem está fazendo, né? Eu estou falando do tema lá de gratidão, e aí eu começo a falar sobre outra coisa, né? Então, não está tendo coerência ali nas ideias. A gente precisa ver isso, tá? Ó, apresentação da ideia e do vocabulário, tá? A seleção lexical, o que é isso? É as palavras que a gente vai utilizar. Então, por isso que é importante que vocês tenham leitura, para vocês terem um vocabulário bom. Porque às vezes vocês acham que uma palavra significa uma coisa e ela significa outra. Às vezes é uma palavra bonita, diferente, que você não sabe o significado correto, você acha que é uma coisa, mas na verdade é outra. E aí você vai colocar no seu texto, que você acha que a palavra é legal, e está incoerente, porque o significado dela não tem nada a ver com aquilo que você está tentando colocar, né? Então, isso é uma questão de coerência. A gente tem que saber se as palavras que você está colocando ali na redação realmente tem aquele significado, tá? Por exemplo, paulatinamente. Essa palavra. O que é paulatinamente? Alguém sabe? Não, eu Então, não sei. é uma palavra assim, de um vocabulário de alguém que tem bastante leitura, que tem um vocabulário mais aprofundado, né? Então, assim, paulatinamente significa que as coisas estão acontecendo aos poucos. Então, assim, fulano, o menino foi crescendo, paulatinamente foi ficando maior. Paulatinamente, a viagem foi ficando mais tensa, aos poucos, devagar, indo aos poucos, isso que é paulatinamente. Aí a pessoa não sabe o que é paulatinamente, mas ela fala, vou colocar essa palavra aqui e coloca no contexto, na ideia totalmente errada, não é aquilo que você estava querendo falar. Então, tomar cuidado com isso, né? Saber o significado das palavras que você está colocando no teu texto, tá? Isso é coerência. A produção de texto coerente que apresente um repertório cultural, ideias encadeadas, sem trechos de desconexão e ambiguidade, que às vezes o texto está todo, nossa, colocou num parágrafo uma coisa que no segundo parágrafo não tem nada a ver uma ligação com o outro, as ideias estão desconectadas, sabe o que é isso? Então, tudo isso tem a ver com coerência. Nosso texto tem que ter as ideias ligadinhas uma nas outras, tá? Isso aí tem valor 5. Depois, o valor da competência 5 também é 5, é a coesão. Coerência e coesão são duas coisas que a gente vê juntas, tá? Sou eu que vou dar aula sobre isso para vocês. Então, o que a gente vê? Se um texto é coeso, se ele tem os elementos ali que vão fazer com que teu texto tenha essa coerência. Isso que é coesão. São palavras que vão fazer uma conexão de uma ideia com a outra. Isso é coesão, tá? Depois a gente vai ver isso. Então, emprego adequado de recursos coesivos, elementos anafóricos, de acordo com o nível escolar de vocês, é claro, né? Demonstrando um domínio da estrutura interna da frase, do parágrafo. Então, às vezes, o mas que você usou, esse mas, ele tem ideia do quê? Ele tem uma ideia de contradição. Aconteceu aquilo, aconteceu determinada coisa, mas depois aconteceu aquilo. Então, assim, é uma coisa diferente, tem uma outra ideia. E às vezes não sabe o significado desses conectivos, dessas palavras. Porém, contudo, são alguns exemplos de elementos de coesão no texto que tem que estar corretinho, tá? Diga, quem queria falar? Quem queria falar, gente? Não lembro. Então, tá bom.
Agora vamos para a parte final, os erros. Coisas que nós precisamos evitar, né? Ó, o que não pode ter, gente? De jeito nenhum. Ó, será atribuído grau zero, zero mesmo, né? 0,0. A redação que apresentar o texto com uma ou mais das seguintes características. Ó, fuga total ao tema proposto. A redação pode estar excelente, fugiu do tema, levou o zero. Pode falar, Adrian. Vai estar tudo no grupo, né? Sim, senhor. Vai estar tudo lá no grupo. Vou colocar agora quando terminar a aula, tá bom? Você está em qual dos grupos que você está? Peraí, deixa eu colocar no meu só para falar para minha mãe, tá? Tá bom. Então vamos lá. Ó. Fuga total ao tema proposto. Fugiu do tema, gente? É zero, tá? Modalidade textual diferente da pedida. Aquilo que eu falei, dando um exemplo. Pediu para fazer uma carta e fez uma narrativa, fez uma história. Não é o gênero, não é o modo de texto que pediu. É zero, não tem como salvar. Eu sou do grupo 1. Ah, tá. Tá bom. Eu vou passar nos 3 grupos. Sempre passo nos 3, tá bom? O texto ilegível é aquele que a gente não consegue ler. Tem uma letra muito difícil de ler. Aí, assim, o avaliador, o professor, a professora não consegue ler o texto, não consegue saber o que está escrito. Às vezes consegue decifrar uma parte dele. Como que vai dar nota dessa forma? É uma coisa que zera a redação, tá? A linguagem ou o texto incompreensível. A linguagem está totalmente esquisita. Parece que não, né? Mas tem alguns textos que a gente pega assim. Não dá para compreender o que a pessoa escreveu ali. A linguagem dela está estranha, está truncada, está diferente, não conseguiu colocar as ideias em ordem. Zero também, tá? Em forma de poema ou em outra coisa que não seja em prova. Gente, não cai poema em prova, sabe? Assim, versos e estrofes, isso é a forma do poema, né? Por exemplo, lá, o soneto. 4 tercetos, 2 tercetos e 3 quartetos. É um poema. Não pode, né? Tem que ser o quê? Parágrafos, né? Tudo isso lá. 4, 5 parágrafos, é o texto em prosa que a gente chama, tá? Então, não pode fazer poema, não. Isso aí eu tenho certeza que vocês não vão fazer. Que esteja identificada ou com marcas de identificação pelo candidato. Isso aqui, gente, é exigência de concurso. Por exemplo, vai fazer a prova do colégio militar. Não pode ter o nome. E vocês vão fazer algumas provinhas com a gente, que a gente pega provas do colégio militar, está falando lá, não se identifique. Porque às vezes é alguma coisa que você tem, uma história que você tem que falar sobre você. Imagine que você é um astronauta, né? Algo assim. Imagine que você vive no futuro. Então, às vezes, o aluno, ele se confunde e acaba colocando o nome dele lá no meio da redação ou no final. Às vezes, quando é uma carta, não se identifique com tal nome. Às vezes, ele pede para você se identificar com um determinado nome, todo mundo, para não ocorrer esse problema, às vezes, quando é uma carta, tá? Então, não pode ter nenhuma marca de identificação que seja sua mesmo. Pode falar, Isadora. Por isso que eu tenho um personagem. Toda vez que eu tenho um personagem. Falhou um pouquinho o seu microfone. Vou tentar arrumar. Professora? Fica. Você pode colocar as câmeras em um pouquinho em outra direção? É por causa que eu não estou conseguindo ver o resto do texto. Ah, mas daí é você que tem que dar uma olhada aí na sua tela, porque para mim eu não consigo fazer isso. É você que tem que ver, deita o celular aí para você ver o texto todo. Eu faço pelo notebook. Então tem alguma coisa que está errada na sua configuração, porque para mim a tela fica exposta inteirinha para todos vocês. Você pode
Aumenta no modo de áudio. Aumentar o tamanho? Deixa eu ver aqui. Vai parecer muito grande. Assim? Eu digo ímpar. Mas assim eu não consigo. Eu leio. Eu tenho que passar de acordo com o tamanho da minha tela. Aí a Eu digo configuração ele. da Pronto. tua tela é você que tem que ver aí, tá? Sim. Vamos lá, gente. Vamos estar terminando. Vamos terminar de ler isso aqui, ó. Linguagem ou texto incompreensível, tá? Em forma de poema, seja identificação, não pode, com menos de 15 linhas ou mais de 30, aqui. não pode, não gráfica. Ó, Peraí, qual desses botões aqui vai diminuir as telinhas da câmera? Não, eu tô falando com a minha mãe aqui. então fecha seu microfone. Ah, tá. Deixa eu falar. Com menos de 15 linhas ou mais de 30 linhas, não utilizar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, Não. pode usar azul ou preta, e redigido fora das linhas de sinais, ficar escrevendo Prof, na margem, em cima, embaixo, fora da linha. Pode falar. então, uma pergunta. Na prova da escola militar, a redação vai até 30 linhas ou até 20? Geralmente vai até 30, tá? Não, eu estranhei porque na minha escola é tipo um preparativo de escola militar, se chama General Osório. E Sim. assim, vai até 20 linhas, não até 30. Depende do gênero que a professora está explicando agora para você. Pode ter gênero que vá pedir uma quantidade menor de linhas. Mas quando vai fazer a prova do colégio militar, que geralmente eles pedem a narrativa ou a carta, aí você pode escrever até 30 linhas. Tudo depende do gênero que a professora está ensinando naquele momento. Mas geralmente são 30 linhas, tá bom? Então, gente, nós terminamos por aqui, ó. Vamos estudar, então, esse ano com muita vontade, tá certo, pessoal? E eu vou enviar aqui, peraí, deixa eu ver, stop share, isso. Voltamos. Eu vou enviar, então, Prof, essa é a primeira aula ou essa vai ter segunda aula ou essa é a primeira? Essa é a primeira aula, e aí na semana que vem nós vamos ter a segunda, ok? Tá, aham. Então tá bom, gente. Vamos para a próxima aula agora. Uma boa semana aí para vocês, tá bom? Gostei muito de conhecer quem não conheço, porque eu já conheço alguns aqui. Ah, tá. Pode falar. Vai ser que matéria? Agora. E agora não sei, dê uma olhadinha lá no horário de vocês, qual que é o próximo que começa agora, tá bom? Okay, Gente, um beijo para vocês, fiquem com Deus, tá? Boa semana. Tchau. Tchau, Tchau. professora. Tchau, prof.